em Ti, nós somos mais que vencedores. Crendo em Ti, nós vamos vencer todas as batalhas. E se o inimigo se levantar contra nós, cairá. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas das angústias e das aflições. Visita o Teu povo nessa manhã de sexta-feira. Traz libertação completa. Que cada um aqui possa comer do pão dos poderosos, como disse o salmista. E assim vencer todas as batalhas, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Visita o Teu povo agora. O Davi dizia: alegrei-me, alegrei-me, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele adorava ir à casa, te adorar, te buscar. Meu Deus, visita o Teu povo que veio à Tua casa nessa manhã. Faz dessa pessoa uma pessoa poderosa nas Suas mãos. Dá o pão, Pai, que desce do céu, para eles se alimentarem. Opere, Pai, maravilhas, porque contigo não tem feitiço, bruxaria, magia. Oh meu Deus, não tem nada maior do que o Senhor. Não tem entidade, deuses estranhos que possam ser maior do que o Senhor. Nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Traz a Tua libertação em nome de Jesus. E aquele que crê diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de João, capítulo 2. Primeiro livro de João, capítulo 2. A palavra de Deus, a gente precisa aprender com ela todos os dias. Às vezes, a gente percebe que tem pessoas que querem procurar na Bíblia Sagrada coisas diferentes do que Deus ensina. Não vai achar. O homem pode até inventar, porque a mente do homem é farta para inventar coisas, né? Ele pode até pegar a Bíblia Sagrada e inventar coisas, mas você não vai encontrar nada dentro da Bíblia que Deus não queira ensinar para você de verdade. Dentro da Bíblia Sagrada você vai encontrar o que Ele não quer que você faça e o que Ele quer que você faça. Esse livro vai nortear a nossa vida, se a gente permitir. Ele vai nortear a nossa vida em tudo, e a gente não pode deixar esquecer disso. No versículo 7 da primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é o quê? É a palavra que desde o princípio ouviste. Então, nada vai mudar porque você quer que mude. Entendeu? Quer dizer, se alguém, não vou nem falar você, mas se alguém hoje está com uma vida errada e ela quer continuar servindo a Deus, ela até pode procurar na Escritura algo que dê base para ela fazer o que está errado. Na loucura dela, ela pode até achar que encontrou na Bíblia base para que ela continue fazendo o que está errado. Mas o que é errado, e o que é certo, é certo. A gente é sim, sim, ou não, não. Amém, Jesus? Os mandamentos são antigos. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem, mandamento antigo. Perdoar até aquele que vos persegue, mandamento antigo. Amém, Jesus? Andar em santidade, senão não vai ver o Senhor. Sem santidade não vai ver o Senhor. Mandamento antigo. Nós temos vários mandamentos bíblicos, mandamentos antigos, que nós precisamos colocar em prática. E às vezes, quando algumas pessoas começam a ter uma vida errada, querem procurar na Escritura uma base para o seu erro. Não, a Escritura é justamente para acertar esse erro, para tirar o erro e colocar o acerto na vida da pessoa. Então são mandamentos antigos que às vezes a gente não quer ouvir, porque fere
o meu jeito de viver, fere o padrão de vida que eu escolhi para mim hoje. Não. Se a palavra de Deus ela fere, pode ter certeza, ela fere para sarar. Se é que ela fere. A Bíblia fala assim: fira-me o justo. Não é? Fira-me o justo. Isso será um bálsamo, em outras palavras, para a minha cabeça, se o justo me ferir com a palavra. Então, sempre que a palavra fere, ela fere para sarar, para ajustar, para arrumar, para operar na vida da pessoa. Ela não fere para machucar, para derrubar, para ferir, para fazer a pessoa sofrer. Não, ela fere para despertar a pessoa, para acordar a pessoa. São mandamentos antigos. Diga amém, Jesus. Isso não é coisa nova. Tudo bem, você pode buscar a novidade de Deus na sua vida, sabe? Se renovar na presença de Deus na sua vida. Tudo bem, você pode fazer isso, não tem problema nenhum fazer isso. Se renovar na presença de Deus, buscar a presença de Deus para renovar suas vidas. Vim domingo passado agora foi uma bênção. A palavra de Deus foi uma bênção. Amém, Jesus? A presença de Deus foi uma bênção. Domingo agora foi uma coisa renovadora. Então não tem nada de errado você buscar a renovação de Deus, mas a palavra de Deus continua igual. Não dá para a gente remodelar a Bíblia porque estamos no século 21. Não dá para a gente remodelar a Bíblia porque as pessoas querem viver diferente e querem servir a Deus da mesma forma. Não dá para remodelar a Bíblia, é a Bíblia. Aliás, esses dias até comentei aqui na igreja. Hoje nós estamos vivendo uma geração tão complicada, tão difícil, e é bíblico. No final dos dias, a Bíblia diz que o homem seria frio mesmo, e mais amante de si mesmo. É bíblico isso. Mas a coisa tomou uma proporção tão grande, tem tomado, né? Uma proporção tão grande, que até para comprar uma Bíblia, ou baixar uma Bíblia no seu celular, você precisa saber qual é a versão que você está baixando, a versão que você está comprando, porque tem Bíblias hoje feitas para poder atender certos grupos. Olha o ponto que nós chegamos. Então você tem N versões da Bíblia, muitas versões. Antigamente você tinha 2, 3, agora você tem um monte de versão. Antes da internet, eu lembro que quando eu pregava, quando eu ia preparar o sermão, preparar a mensagem, poxa, eu botava 1, 2, 3, no máximo 4 Bíblias de versão diferente. E um dicionário bíblico que eu usava. Então, minha mesa ficava cheia, né? Aquelas Bíblias assim, aquele dicionário normal, dicionário bíblico, botava assim, botava o meu caderninho, minha caneta, ia ali orando, Deus ia dando a mensagem, eu ia anotando tudo. Aí chegou a internet, facilitou a minha vida, lógico. Hoje, rapidamente, se eu buscar aqui, esse texto que eu estou lendo para você, eu vou ler pelo menos 3, 4 versões para você. Só que agora, do jeito que essa geração está, até para comprar uma Bíblia, você tem que saber qual é a versão que você está comprando, porque você pode estar comprando uma Bíblia que está tudo alterado para atender certos grupos. Olha a gravidade que nós chegamos. Aí vem o João e fala para a gente assim, irmãos, versículo 7, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. Versículo 8, continuando, outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Amém, Jesus? Esse mandamento novo que ele está falando, ele fala do antigo, e agora ele vem e ele fala do mandamento novo. Ele não está dizendo que a Bíblia vai ser mudada. Ele está se referindo a Velho e Novo Testamento. A gente tem que entender aqui que o Velho Testamento já tinha alguns escritos do Velho Testamento já encontrado, que eles sempre liam no sábado, por exemplo, na sinagoga, Isaías, Jeremias, livros que eles já tinham encontrado naquela época e que já eram lidos nas sinagogas. E agora, quando o João escreve isso aqui, o Novo Testamento que nós temos em papel hoje, estava sendo escrito. Mandamento novo, que para a gente já é antigo.
A gente tem hoje o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não vai ter agora um super testamento, um renovado testamento. Não, agora é velho e novo. E essa é a Bíblia. Aqui tem todos os livros, os 66 livros da Bíblia. Não vai vir o 67, o 68. Deus não vai fazer isso. Já fechou. A Bíblia fala que o livro está selado. O selo vai ser quebrado um dia. Mas quando o selo quebrar, Jesus está voltando. Já era. O último selo quebrar já era. E está para ser quebrado. Alguns já dizem, alguns estudiosos dizem que já foi até quebrado. Agora isso é questão de Deus dar a ordem. Vai lá, meu filho, buscar minha igreja. Alguns entendem que já até foi quebrado. Não sei, não vou entrar nessa parte de escatologia aí, não vou nem entrar. O que eu quero que você entenda é, o mandamento está aqui, ó. Quer viver uma vida com Deus, onde Ele vai te abençoar, vai mudar a sua história, vai trazer libertação, vai fazer a obra na sua vida? Leia a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida. Cuidado com coisas que são mirabolantes, sabe, não, que Deus agora está diferente, porque século 21, porque a sociedade mudou, porque tudo está evoluindo, e esse livro antigo tem que evoluir também. Cuidado com esses pensamentos. Os mandamentos que Jesus deixou para a gente, através dos apóstolos, no Novo Testamento, e até Velho Testamento também, que serve, o Novo confirma o Velho, então também serve para a gente, aqui tem tudo que é necessário para eu ter uma vida liberta, abençoada e cheia de poder para expulsar qualquer mal dos meus caminhos. Amém, Jesus? Deu para entender? Ele diz então que ele escreve esse mandamento novo, está sendo escrito o novo mandamento, no caso o Evangelho, né? E ele fala que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Ele vai continuar falando de alguns escândalos que havia naquele local, onde uns não respeitavam os outros. Era um espírito do anticristo, o espírito dele, não o anticristo, mas o espírito do anticristo que já habitava no meio deles. Ele vai falar isso mais para frente. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu queria que você visse comigo agora uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu peço a sua atenção para você entender bem. Mateus 17. Para você não entender de uma maneira distorcida, porque eu vou realmente pegar um versículo e tirar um pouco do contexto. Eu vou dar o contexto para você, mas vou tirar um pouco. Só para você entender uma coisa que Deus me mostrou. Amém? Esse pão é o mesmo? Ó, pessoal, o pão dos poderosos que eu vou entregar para vocês, né? Vou dar uma dica, faz uma torradinha dele hoje. Tá bom? Fez pudim? Trouxe para mim? Não, poxa. Para que falou? Para que falou, né, pastor? Fiz pudim com esse pão, pastor. Pô, mas não trouxe. Poxa, me deixou com água na boca. Vou até beber água agora aqui. Fez pudim, mas não trouxe. Tá bom então. Mateus 17. Olha o que Deus colocou no meu coração, versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Bom, contexto. Um homem com seu menino perturbado, que chega até os discípulos. Na verdade ele vai levar até Jesus Cristo, mas Jesus está orando, então ele não vê Jesus, ele leva seus discípulos, eles não conseguem expulsar. Aí Jesus aparece, ele vai até Jesus Cristo, fala: Senhor, seus discípulos não puderam expulsar, faz alguma coisa por nós, porque tem hora que ele cai na água ou cai no fogo e o bicho quer matá-lo. Era uma entidade, era um demônio que fazia isso. É uma pena, irmãos. Saindo um pouquinho do que eu vou te falar, eu já vou entrar no que eu quero. É uma pena que hoje em dia alguns cristãos, algumas pessoas de dentro da igreja mesmo, parece que estão passando a mão na cabeça de Satanás. Sabe, não se ora mais,
não se expulsa um demônio, não se fala mais nele, não prepara mais a igreja para lutar contra ele, a igreja não está despreparada. Você vê um monte de crente que se vê uma pessoa manifestada como uma entidade, fica com medo, sai até correndo, porque a pessoa está despreparada, sabe? Isso é uma falha da igreja, de parte da igreja, não de toda a igreja, mas de parte da igreja de Cristo, que está evitando, parece que não quer falar do assunto. Irmão, sinceramente, a igreja, a gente precisa ganhar almas, mas a gente precisa ensinar as almas que a gente ganhou a combater o bom combate. Ou você acha que o demônio agora está sentado na poltrona dele, acolchoada lá, bebendo as bebidinhas geladinhas para poder aplacar o calor do inferno lá, e está lá tranquilo só olhando para a gente, e só a gente que está se acabando aqui? Não, ele continua agindo como no passado. Ele pegava essa criança, esse garoto, e ora no fogo, ora na água. Agora vamos lá, o contexto é esse. Jesus vai curar, vai mostrar para aquele homem que ele tinha pecado, que o pecado dele estava afetando o filho, ele vai trazer esse ensinamento e vai curar o garoto. Tá, esse é o contexto. Mas olha o que Deus colocou no meu coração. No versículo 15, então, quando o homem fala com Jesus, ora no fogo, ora na água, eu te pergunto: fogo, água, quem criou isso? São elementos de Deus ou não? São elementos de Deus. Até o inferno, a Bíblia fala que foi criado para Satanás e para os seus demônios. Aquele fogo que está lá não é do diabo. Até o inferno, a Bíblia fala que foi criado para Satanás e para os seus demônios. Até lá, alguns estão indo para lá porque não são teimosos. Porque... exatamente. Que nem lá ele manda, porque Jesus foi lá e venceu ele lá. Bom, então água e fogo são elementos criados por quem? Deus. Aí, olha o que Deus colocou no meu coração para vocês. Para mim também, que eu guardei para mim. Vou levar isso para mim para o resto da vida. De vez em quando, Satanás vai usar elementos de Deus. Escuta para você entender, para não colocar a palavra na minha boca depois. O diabo vai usar elementos de Deus para tentar ludibriar e enganar você. Entendeu? Sim ou não? E você, se você não tiver ligado, atenta ao Espírito de Deus e à palavra de Deus, ele vai te enganar fácil. Fácil, mas muito fácil. Por quê? Porque parece que é o Senhor. Ele não meteu a cara na sua janela assim e falou: vim te pegar. Não. Entende? Ele vem suavemente e ele vem usando armas que parece que até é do Senhor. Que isso, pastor? O senhor está falando agora é uma heresia. Não é, irmãos. O diabo estava usando a água e o fogo. Não foi ele que criou a água e o fogo. O diabo estava usando a água e o fogo para tentar matar aquela criança. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Mateus capítulo 3, volta lá. Vai lá rapidinho. É uma mensagem rápida, objetiva, mas para você, para despertar a sua fé. No que diz respeito a combate espiritual. Eu preciso que a igreja... Eu gostaria que a igreja aprendesse a combater o combate, irmão. Eu não acho, pastor Ednilson, eu não acho que você tem que depender de mim. Não acho isso. Na verdade, eu acho isso muito errado. Na verdade, eu acho isso muito errado. Quando você depende de um pastor para sobreviver no mundo espiritual. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Jesus falou que aquele que crê nele vai expulsar demônio e vai curar enfermo. Você não tem que depender de mim. Você tem que ter sua vida com Deus. Você tem que saber expulsar demônio. Você tem que saber ler a Bíblia. Você tem que saber repreender o mal. Você tem que saber crer. Você tem que saber ter fé. E é isso que eu tento ensinar para vocês. Eu sou muito contra quando eu vejo um grupo de pessoas ou uma igreja completamente dependente. Não, dependente de Jesus Cristo, não do pastor. O pastor está ali para ajudar, o pastor é importante, o pastor está ali para ensinar, o pastor está ali para te dar a fé, para somar a fé contigo na hora que você precisa. Todos nós temos momentos de fraqueza, para somar a fé contigo, mas a sua dependência tem que ser de Jesus Cristo. Como você vai depender só dele se você não aprende a expulsar um demônio?
Se você não eu lembro de um tempo atrás que eu fiz uma visita, e quando eu estava fazendo a visita, fui fazer uma oração, e a pessoa pediu para eu parar. E a pessoa era da igreja, irmão. E eu falei, o que houve? Ela falou assim, não, pastor, o senhor está falando aí nome de entidade, nome do inimigo. A pessoa nem falava os nomes, ela falava assim, do inimigo, sabe? Mas você vê que a pessoa está com um temor, um medo, um respeito, uma coisa estranha, e a pessoa fala assim, sabe, o senhor está falando o nome desses inimigos aí, poxa, aí de repente vai entrar aqui em casa, o senhor está chamando eles para cá, aí depois o senhor vai embora, eles ficam aqui. Você está de brincadeira? A senhora me chama aqui para abençoar a sua casa e não quer que eu expulse o mal? Não, mas aí, e depois o senhor está falando o nome dele, está chamando. Eu falei, não, isso é coisa religiosa, a senhora tem que se converter, poxa. Lógico que eu falei com sabedoria, né? Procurei palavras para não magoar a pessoa, mas a pessoa era religiosa, sabe? Ela achava que se eu falasse o nome da entidade, a entidade ia ficar na casa dela. Mas como que eu vou combater o inimigo se eu não conheço o inimigo? Quando o Davi foi para a guerra, ele sabia que, quando ele foi contra o Golias, ele sabia que ele ia enfrentar um gigantão. Sabia o nome do gigantão. Sabia até a nacionalidade dele. Sabia de tudo dele. E ele foi lá, e com uma pedrinha, pum, vem, derrubou o gigante, cortou a cabeça, quem manda sou eu. Deus é comigo. Vai embora, Satanás. Acabou. Mas aí tem o crente, você não pode nem falar, nem fazer uma oração de confronto mesmo, de repreender o mal, de falar, demônio, sai dele, sai da casa, sai do quarto, sei lá de onde vai sair. E a pessoa não pode nem falar, porque se falar está chamando para dentro de casa. Mas que isso? Essa pessoa vai ficar dependente o tempo todo de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que possa orar por ela, mas ela está na igreja, às vezes até na mesma igreja. Por que ela não consegue fazer isso, irmão? O diabo tem iludido e enganado algumas pessoas. Você entende que eu não estou falando de soberba, de vaidade? Eu estou falando de você assumir sua posição. Eu sou de Deus. Então eu tenho autoridade dada por Jesus Cristo, no nome dele, para fazer essas orações. Eu tenho que desenvolver, crescer minha fé para começar a fazer isso. Você vai viver muito melhor. Você vai viver muito melhor. Quando você não depender de que alguém vá à tua casa orar por você. Não que não possa acontecer. Unir fé, um orar pelo outro. Tudo isso é bíblico. Mas você precisa ter essa capacidade e esse entendimento. Amém? Bom, vamos aqui Mateus 3. Eu tive que dar essa paradinha aqui para poder colocar um pouco mais de gasolina aí no carro. Mateus 3. Mateus 3, versículo 11. O João Batista vai falar de Jesus Cristo aqui, ó. Ele diz assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água. Até hoje nós somos batizados com água, certo? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é o quê? Está acima de mim, mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E com o quê? Água e fogo. Mas lá quem está usando, quem é que está jogando o menino na água e no fogo para tentar matá-lo? Era Deus? Não era. Tanto que Jesus vai expulsar o demônio. Quando Jesus chega perto do garoto, ele vai manifestar como uma entidade, e Jesus vai expulsar a entidade e o garoto vai ficar curado. Irmãos, muitas enfermidades, muitas pessoas enfermas, depressivas, com feridas no corpo, com alguma doença, muitas, é uma entidade. Literalmente. Todas elas são ações malignas. Eu entendo que toda enfermidade é ação maligna. Por isso que a Bíblia fala que Jesus levou minhas enfermidades. Então a gente tem que combater o tempo todo. O tempo todo combater. Amém, Jesus? Não impede você de ir para médico, não impede você de fazer tratamento, você tem que fazer tudo isso, mas tem que usar a sua fé também. Não pode parar de usar a sua fé, tá? Mas tem casos, escuta o que eu estou te falando, que eu já vi isso acontecer. Tem casos que é um demônio, literalmente,
Você ora, o demônio se manifesta, você expulsa o demônio e a pessoa é curada. Aqui na freguesia chegou uma senhora, magra, toda ferida do alto da cabeça aos pés. Isso aconteceu comigo 2 vezes já, uma em Niterói e uma aqui na freguesia. Em Niterói eu nem era pastor titular, eu era auxiliar, mas aconteceu também. Esse da freguesia, essa mulher chega com um filhinho pequeno e com um bebê no colo, pedindo oração, toda ferida, né? Era machucado que brotava do corpo dela, não é que machucaram ela não, estava toda ferida. E pediu oração. Eu vi na hora, tem coisa errada aí. Peguei o bebê, dei para o obreiro, ou foi um obreiro, não lembro quem foi, falei, segura esse bebê aí. Quando eu comecei a orar, mas nem, eu só falei, em nome de Jesus, bum, acabou, manifestou um demônio. Aí, outro obreiro pegou outra criancinha, demônio pesado. A mulher era magricela que só, mas era um demônio forte, aqueles que querem criar confusão. Eu usei autoridade, fiz o trabalho, expulsei o demônio, mandei o demônio embora. Conversamos, aí ela já estava calma, a fisionomia mudou, as feridas ainda estavam. Ela foi para casa, com as suas crianças, voltou no dia seguinte, sem nenhuma ferida. Ela falou, passou o domingo, quando eu acordei, meu corpo estava limpo. Limpo. Ela está lá até hoje para contar o seu testemunho, se você quiser ir lá conhecer. Vai lá e procura. Eu queria conhecer a dona Ana. Mãe do baterista, mãe do tecladista, do Caio e do... esqueci outro nome. Não, esse é outro caso. É do Caio e esqueci o nome do outro filho dela. Vá lá na freguesia, na nossa sede lá e pergunta. Ela vai te contar essa história. Está lá até hoje. Anos e anos se passaram, está ela lá fazendo a obra de Deus. Amém, Jesus? E mudou a história dela. Mudou a história dela. Hoje tem uma casa decente para morar, tem trabalho, hoje tem condição, os filhos estão bem adiantados, um deles já vai casar. Coisa boa, irmãos, coisa linda. Tem casa que é demônio. Se você tiver firme com Deus, Deus vai te mostrar. Aí você não entende por que está dando tudo errado. Não entende porque tem tanta crise no casamento. Não entende, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, pastor, mas não entendo, a gente só vive brigando. Parece gato e rato dentro de casa. A gente não pode ficar 1 hora sozinho dentro de casa. 1 hora. A pessoa se ama, mas não pode ficar 1 hora junto. E a pessoa acha que é normal, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Desculpa, irmão. Todo mundo passa por isso não. Minha esposa vai fazer um retiro agora de um final de semana inteiro. E eu já estou chorando no ouvido dela. Falei, ficar um final de semana todinho sem você. Porque é retiro de mulheres. Do nosso grupo de mulheres. Eu falei com ela, depois eu vou fazer um retiro do nosso grupo dos homens, tá? Você também vai ficar sozinho em casa. Estou implicando com ela, né? Estou implicando com ela, lógico. Eu não vou fazer não. Eu não vou fazer, mas eu implicando com ela. Falei, você vai me deixar sexta noite, sábado, domingo, só vai chegar domingo. Eu vou ficar esses dias todos sem você aí. Aí, graças a Deus que bateu. E amanhã eu estou viajando também para Rio das Ostras. Vamos passar o dia lá pregando para os homens, lá no Rio das Ostras, né? Mas noite de sexta, noite de sábado, eu vou dormir sozinho na cama. Anos que eu não sei o que é fazer isso. Eu luto para não acontecer isso. Mas tem casal se engalfiando, irmãos. Se engalfiando, dormindo separado porque estão brigados. E acho que é normal, todo mundo briga. Não é normal, irmãos. É claro que você de vez em quando vai ter uma desavença, uma situação que você não concorda um com o outro. Isso acontece sim, é claro que acontece. São 2 cabeças pensantes morando na mesma casa. Porém, não é normal viver desse jeito, 2 pessoas que amam. O normal é ter carinho, ter palavra dócil, é querer estar perto, é sentir saudade. Isso é normal. Mas o senhor casou... Me falaram isso uma vez. Vocês são casados há quanto tempo, pastor? Aí eu falei, na época tinha 20 e poucos anos, 22, 25 anos na época. E me perguntaram isso. Eu acho que era 22. Falei, 22 anos. Aí a pessoa olhou para mim, tá de brincadeira. Aí eu falei, o que houve? Eu fiquei assustado, né? E o que houve? Aí a pessoa falou para mim assim, pastor, vocês estão sempre grudados, sempre ligados, sempre pertinho. Eu vejo o senhor, vejo ele, parece corda e a caçamba, está sempre ligado. Eu achava que o casal só fica desse jeito que vocês ficam nos primeiros anos. Depois não tem mais esse apego todo, não. Que não tem o quê, irmão? Deu uma bronca, não. Não deu uma bronca, mas falei sério. E agora eu vou fazer 34 anos de casado e continua assim.
Porque tem que ser assim, irmão. Não é melosa, não. Coisa melosa, chata, não. É de querer estar perto, de querer cuidar, de querer estar junto, de se preocupar. Entende? Um dia nesse frio que está fazendo no Rio de Janeiro, tem feito muito frio, agora esquentou um pouquinho, né? Mas a gente enfrentou aí uns 10 graus, 9 graus, 11 graus em alguns lugares no Rio de Janeiro. Amanheceu muito frio. Anoiteceu muito frio, amanheceu muito frio. Ela falou assim: filho, eu vou dormir e não vou nem lavar a louça. A água está super gelada. Aí ficou toda a louça lá para lavar no dia seguinte. Tá bom, tudo bem. No dia seguinte eu peguei uma enxada, fui lá nos capins que tinha lá na frente da casa lá, fui lá capinar o quintal, a frente da casa. Aí capinei, estava sem tempo, naquele dia tinha tempo, fui lá, capinei, frio. E eu com roupa de frio, capinando bem cedinho. Eu estou falando 6 e pouca da manhã, bem cedinho. Eu estou lá, 5 e pouco, ia dar 6 horas, 6 e pouco, uma coisa assim. Estou lá capinando, terminei de capinar. Quando eu entrei, eu estou vendo ela toda encolhida. Ela é frienta pra caramba, né? Então estou vendo ela toda encolhida, muito mais frienta que eu. E tá bom. Aí eu fui lavar minha mão para lá pro lado da cozinha, e eu vi que a pia estava lá ainda, da noite anterior, porque por causa do frio. Eu estava esperando esquentar um pouquinho para lavar. Aí eu olhei, e o que eu fiz? Lavei minha mão, a água estava super gelada de verdade. Estava aquela água de cachoeira, gelada. O que eu fiz? Lavei a louça toda. Lavei minha louça toda. Eu falei, eu vou lavar a louça para ela. Lavei a louça toda. Aí depois ela percebeu, escutou o barulho, ela foi lá ver. Aí ficou lá do meu lado, deixa eu enxugar um pouquinho para você. Aí ficou lá enxugando e eu lavando uma roupa para ela. Qual o problema, irmão? Ah, mas 34 anos ainda tem isso? Tem que ter, ué. O diabo quer usar os elementos de Deus para você achar que tudo é normal. O diabo está usando água e fogo para tentar matar uma criança. Jesus, quando ele chega perto da criança, a criança se manifesta com demônio. Aí todo mundo viu que era demônio. Não tinha nada a ver com Deus aquilo ali. Mesmo sendo usado água e fogo, não tinha nada a ver com Deus. Tem coisa que parece que mas não tem nada a ver com Deus, irmão, é demônio. Aí você fala, mas é tão bonitinho. Mas é demônio, ué. Entende? A gente tem que ter a visão, o entendimento para poder tomar as decisões certas e fazer de acordo com a vontade de Deus. Olha a água e o fogo aqui. Com água eu batizo e aquele vai te batizar com fogo. Abra seus olhos. Amém, Jesus? Eu só dei o exemplo do casamento. E não estou me vangloriando não, tá, pessoal? Só estou dizendo que eu tenho cuidado com ela, ela tem cuidado comigo depois de 34 anos de casado. E é assim que tem que ser. Não tem que ser diferente. Para com essa história de que concordar com o pessoal lá do mundo. O pessoal do mundo não é igual a gente não, irmãos. A gente não tem esse livro aqui. Pelo contrário, muitos até desprezam esse livro. E não seguem nenhum conceito dele. Entende? Você não tem que ficar pensando igual a eles. Ah, mas o meu amigo, esquece o amigo. Ah, mas a minha amiga, esquece a sua amiga. Você tem que olhar o que está escrito. É assim que Deus vai mudar a nossa vida. É assim que vai ter libertação de verdade. Se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a palavra é que liberta. Amém? Só para fechar. Eu vou fechar agora para orar com vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E aqui eu dei o exemplo da água e do fogo, tá? Mas Satanás tem essa artimanha de vez em quando se apresentar como se fosse a presença de Deus, um anjo do Senhor, tentando te ajudar, tentando te guiar, tentando direcionar seus passos. Você é que tem que prestar atenção. Tem alguma coisa fora do lugar aqui. Até parece que é de Deus, mas tem alguma coisa fora. Essa pessoa falou comigo e essa pessoa frequenta a igreja. Deve ser direção de Deus. Não, mas estou sentindo alguma coisa diferente. Oh, nem tudo que reluz é ouro. Amém, irmãos? Nem tudo que brilha é luz. Tem luz que são as trevas. Jesus falou isso. A luz que há em ti serão trevas. Se você não tiver na presença de Deus, aquela luz, na verdade, serão trevas. Então tem que ter cuidado. Conselhos do homem, até de gente que está dentro da igreja. Tem que ter cuidado. Senão você começa a jogar a direção de Deus fora e acha que está na direção de Deus e as coisas começam
a desmoronar, e você não entende, mas eu fui na direção de Deus. Como é que desmoronou desse jeito? Você não foi na direção de Deus, senão não estaria desmoronando. Parecia ser. O diabo usou a água e o fogo, você achou que era de Jesus. Não era de Deus, não. Deu para entender, sim ou não? Então eu vou só fechar aqui com você agora, que você já entendeu o que eu queria. O que Deus queria que você entendesse. 11, versículo 14. Só isso, tá? Não vou também contextualizar, não. Só isso aqui. E não é de admirar, não é maravilha, vai depender da tradução. Por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura, se apresenta, se transforma. Transfigurar é transformar, né? Se transforma em quê? Anjo de luz. Abre teu olho. Ah, mas ele é da igreja. Ele me deu esse conselho. Disse até que está na palavra. Manda mostrar na palavra. Você sabe que tem gente que cita a palavra e cita a frase que diz que está na palavra e não está? Sabe disso? A pessoa fala, não, está escrito. O cair é o do homem, levantar é de Deus. Me mostra. Me mostra o versículo que está escrito isso. O cair é o do homem e o levantar é de Deus. Alguém já ouviu essa frase? Dizendo que é da Bíblia? Que está na Bíblia? Hã? Então, é outro texto, é outro versículo. Eu estou querendo saber se está escrito na Bíblia. O cair do homem e levantar é de Deus. Acha aí essa frase aí. Porque é assim que eu ouço. De vez em quando alguém vem falar para mim, não, pastor, o cair é do homem e levantar de Deus. Está escrito. Opa, peraí. Pode estar intrínseco dentro da Bíblia. Pode ter algum entendimento que mostra que o homem pode cair. Agora, presta atenção nessa frase. Quem é que vai levar você à queda? Quem é que derrubava aquele garoto na água e no fogo? O demônio manifestou na hora que Jesus pegou perto dele. O cair é do homem? Pode até ser, mas tem um demônio por trás. Não pense que o homem vai para o adultério, depois que casou com a mulher que ele amava, ele vai adulterar e vai sentir falta de outras mulheres lá na rua, porque ele caiu. Tem demônio por trás disso. Não pensa que uma mulher casou com aquele homem, apaixonada por ele, de repente perdeu a paixão e começou a olhar para outros homens e começou a desejar outros homens e caiu em adultério, porque o caía do homem. Tem demônio ali. Não pense que o homem, de repente, um bom pai, amoroso pai, de repente virou espancador dos seus filhos. Não pense que ele está ali porque o filho é elevado demais. Não, ele é elevado demais, pastor. Não importa, é pai, tem que cuidar, não tem que espancar. Tem demônio aí. Cair do homem, levantar de Deus, tem que ter cuidado. Está entendendo? Está entendendo? O Satanás se reveste, se transforma, se transfigura e se apresenta como anjo de luz. Aí você fala assim, é de Deus. Lembra do Josué? Preguei recentemente, né? Esses domingos aí da queda das muralhas que a gente fez, eu preguei do Josué. Lembra do Josué? Ele, final do capítulo 5, ele está lá olhando a muralha. Como que eu vou entrar? Como que eu vou vencer essa muralha? Como que eu vou botar o pé dentro dessa cidade? Chega um homem perto dele com a espada na mão. O que o Josué perguntou? Você é dos nossos? Ou você é dos nossos inimigos? Não é porque eu estou de espada na mão do seu lado que eu vou lutar com você, não. Pode até parecer que é, nesse caso era, graças a Deus, né? E o homem fala assim, não, mas eu vim lá do céu, eu vim em nome do príncipe do Senhor dos Exércitos. Aí o Josué diz, o que o meu Senhor mandou dizer? Aí ele pega a direção, vai destruir a muralha. Josué queria saber, quem é esse? Quem é você, anjo? Você é da onde? Você veio do céu ou veio lá de baixo? Quem é você? Primeiro ele quis saber quem era. Aí quando ele viu o que era, ele seguiu orientação. Irmãos, a Bíblia fala que Deus nos dá discernimento de espírito. Pede a Ele. Porque de vez em quando Ele vai querer usar elementos de Deus para iludir você. Entendeu?
Ele vai querer usar elementos de Deus para iludir você. Ele vai se transfigurar de anjo de luz. Aí vem aquele amigo, vem aquele parente, aquela pessoa que você ama, aquele filhinho amado, aquele netinho amado, aquele marido amado, e fala para você: não, faz isso, faz comigo, vamos ali, vamos fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E você pensa: pô, foi de Deus. Foi de Deus. E vai lá e quebra a cara. Ué, como é que foi de Deus? Onde está na Bíblia que Deus perdeu uma guerra para Satanás? Amém? É para deixar você ligado. Então, comer do pão faz parte. Se você entender que o pão você acabou de receber. Se você não entender que o pão você acabou de receber, só vai servir para você tomar café e matar sua fome. Esse ato de fé não vai valer nada. Entende? Comer do pão é quando você entende o simbolismo disso aqui. Está simbolizando o meu Senhor que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É assim que eu quero comer desse pão, para me alimentar dele, para ficar forte, para vencer minhas batalhas. Se não, é mais um pão para você comer e tomar café. O pão você acabou de receber. Vamos orar? Em nome de Jesus. Deu para entender então, pessoal? Porque eu tirei aquele texto do contexto todo, né? Para mostrar a você que o diabo usa elementos que Deus criou. No caso lá, água e fogo. O Batista usou água para batizar. Jesus usou água para curar um cego. Lembra disso? Jesus usou água para curar um cego. Quer dizer, são elementos, né? O Eliseu usou sal para quebrar a maldição de uma água, de uma cidade. Enfim. E o diabo de vez em quando se apropria. Eu lembro que uma vez a gente fez uma campanha da rosa. Uma rosa vermelha, né? Porque ele é rosa de Saron. A Bíblia fala que o nosso Senhor é a rosa de Saron. E uma pessoa falou assim: poxa, vocês ficam usando a rosa da entidade Pombagira para fazer esse negócio dentro da igreja. Aí eu falei: quem foi que criou a rosa, amigo? Ah, não tem nada a ver. Você sempre vê a foto dela com uma rosa vermelha. É o diabo se apropriando daquilo que Deus criou. A Bíblia fala que ele é a rosa de Saron. Aí tem a entidade com a rosinha lá dizendo que é dela. Não, não é dela não. Ele é a rosa de Saron. Por isso que quando ele se manifesta, a entidade bate em retirada. Ela não suporta. Porque é ele. Cuidado. Senão daqui a pouco você vira um religioso e começa a achar que ou tudo é do diabo ou tudo é de Deus. Porque o fanático é aquele que vai ao extremo, né? Então tem gente que acha que tudo é do diabo. Tudo é do diabo. Mas tem gente que acha que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um bom ouvido aí para ouvir. Amém?